E tem um negócio. O senhor falou no metaverso, né? Eu tenho uma história com essa IA agora, né? De agora. Que em outubro de 2022, eu levei o Kenan, conhece o Kenneth Correia? Sim, Kenneth claro. Correia. Eu levei ele lá no meu outro podcast pra gente falar do metaverso. Sim. Tanto que ele levou até o óculos. E aí conversamos e tal, não sei o quê, e no final ele falou assim, cara, mas tem um negócio que tá aparecendo aí, que era o ChatGPT 3. Sim. Que você ainda tinha que parametrizar ele. E nós usamos ao vivo lá pela primeira vez na internet mundial. E daquele dia em diante, nunca mais falou de metaverso. Olha. Eu brinco com ele que a gente amaldiçoou o metaverso pra sempre, cara. Nunca mais falou. O metaverso, ele exige uma certa infraestrutura de 5G, que o Brasil ainda está muito deficiente, Verdade. e devices que ainda são muito caros. Então, aquele otimismo inicial foi trocado por um realismo de que ainda é algo fundamental para a sociedade, porque, para mim, que tem a minha vida tranquila, segura, sou uma pessoa que tem um trabalho que é o que eu gosto de fazer, que tem uma família absolutamente equilibrada, para mim, ele não é tão importante o metaverso. Mas, se você pensar uma pessoa que durante o dia faz entrega de pizza e que à noite pode virar um guerreiro ninja, ou seja, que ele pode realizar seus sonhos. Isso aí. Não é? É muito importante a gente entender que a distância entre o self atual e o self ideal é o que vai mover o metaverso a existir. E para muita gente, a distância entre o self atual e o ideal é menor. Aí, o metaverso não é tão... Não é tão efeito, né? tão Mas o pessoal na época falava o seguinte, o metaverso tem um perigo que você pode achar aquele mundo ali tão bom, você não vai querer voltar para o mundo real. Isso, e a gente já não faz, de certa maneira, isso nas redes sociais, ou com droga, ou com... Não é isso? Já faz, né? Eu acho o seguinte, eu acho que, no fundo, qualquer coisa que surja, pessoas vão usar como bênção, como maldição. Né? Eu me lembro quando lançaram a televisão, e muita gente dizia, acabou a sociedade, acabou a família, as pessoas vão ficar em frente, não vão mais conversar. Né? As pessoas vão engordar 20, 30 quilos porque não vão ficar em cima do sofá e etc. E realmente teve gente que ficou assistindo o filme, deixou de conversar com a família e engordou. Teve outros que botaram a esteira na frente da TV e fizeram o dobro de ginástica. E aí a pergunta que fica é a televisão? Não, depende do que você faz com ela, não é? Sim. Então acho que o metaverso é algo empolgante quanto mais o seu self atual for distante do self ideal. É uma democratização do sonho. Né? E isso para muita gente é muito importante. Ah, sim. Mas você acha que o metaverso ainda volta, então? Não, eu não tenho dúvida de que ele não é que ele volta, é que o Brasil é uma coisa interessantíssima, né? O Brasil, ele é de modismos. Sim. Não é? O Brasil pega um assunto, faz um hype fabuloso, só se fala naquilo, depois some, continua a existir aquilo, mas ninguém mais fala. E a sensação é que aquilo, entre aspas, acabou, né? Morreu, tá certo? Então, vamos dizer assim, eu me lembro que paleta mexicana, eu dou um exemplo paleta, singelo. Até hoje tem gente com saco de palito dentro de casa porque todo mundo só falava nisso e de repente não se fala mais. Era um novo grande negócio, né? Aí você fala assim, eu queria ver o lado de você poder, aquelas combis que viravam restaurante, né? Ou seja... vendendo cachorro quente. Vamos dizer assim, a gente chamava isso, era uma nova onda que surgia, que todo mundo queria criar esses caminhões de alimento. A onda do food truck durou quanto tempo? 2 anos, acabou. Acabou, né? Não acabou, continua cheio de food truck, mas ninguém mais fala, né? Então, eu vejo que o metaverso é um pouco isso. Eu vejo em muitos locais utilizações diferentes de metaverso, seja para vender um imóvel, seja para fazer uma simulação, seja para educação, tem muita gente usando, tem muita empresa envolvida nisso, mas, novamente, não é porque não se fala que não exista. E nós temos uma tendência a achar que o que se fala existe, o que não se fala não existe. Eu sou do ramo do petróleo, né? E a Petrobras, por exemplo, ela tem um grande projeto com o pessoal da Meta, de um metaverso deles. E é uma coisa super bem aplicada, só para o pessoal entender, um dos exemplos aqui que eu posso contar é o seguinte, em plataforma de petróleo tem muito vazamento. E uma coisa é você colocar o funcionário para ir lá verificar. O que a Petrobras fez nesse projeto? Ela criou um metaverso, onde o funcionário fica numa sala, com óculos, vendas, e um robozinho vai lá, e ele vai controlando o robô por ali, então é um metaverso. E na área de montagem de veículos, por exemplo... Na área de aviação, o pessoal está fazendo decisões sobre motores, novos motores, usando o metaverso. Então, o metaverso continua aí, apenas a gente parou de falar. Só que não teve a popularização, né? Talvez seja isso, né? E a falta de popularização tem a ver com a falta de infraestrutura de transmissão e com os devices que são extremamente caros, pesados, chatos. Eu tenho a impressão de que o futuro, mas é só uma impressão, será muito mais realidade aumentada do que
Eu acho que essa sensação que a maioria das pessoas tem de que eu fechei a realidade e não sei nem onde está meu café é um pouco, incomoda um pouco as pessoas. Agora, a realidade de eu conviver com óculos e que vai haver coisas adicionais no meu entorno, né? Uma tela que se abre com uma informação, uma pessoa que apareça e me conte alguma coisa, isso eu acho que vai ter bastante futuro. E para o marketing é super importante, né? O metaverso chegou a ser cogitado como uma grande revolução no marketing, né? Marketing e educação era, vamos dizer assim, os dois Você pilares. podia colocar, tipo, montar a São Paulo para mim, a sua São Paulo, né? Os gêmeos digitais ia ser dirigido para cada pessoa, né? E eu poderia, estudando história, andar pelas ágoras gregas e conversar com Sócrates. Ou seja, né? Então, assim, tanto na história quanto no marketing, era algo muito promissor. E ainda é. É só uma questão de se tornar mais acessível, né? Se torna acessível, né? Aquele negócio da Apple lá também deu uma quebrada, né? Porque aquele lá era terrível, né? É muito pesado, muito pesado, não é pouco pesado, muito pesado e também um pouco complexo de você manusear e etc, descobrir como funciona, né? Então, realmente foi... É aí que o tal do chat GPT, para mim, que foi a grande... Porque eu conto pro pessoal o seguinte, eu, por exemplo, uso inteligência artificial desde muitos anos. Na minha tese de doutorado, em 2007, tem um capítulo sobre inteligência artificial. Certo. Só que o que os caras fizeram com o chat GPT, de deixar ele... Eu tô falando que eu usei o antes, que você tinha que parametrizar. Claro. Porque lá ninguém ia usar. Ninguém. Agora, quando ele deixa o negócio, a coisa mais simples do mundo, Conversar como... que hoje você pode falar e não precisa... E o que o mais legal que o pessoal não entende é o seguinte, eu tive com o Breno Masi outro dia no Vilela e nós até comentamos isso. O Google Glass, chegou a ter o Google Glass, né? Sim. Só que o Google Glass você tinha que dar comandos específicos para ele. É isso mesmo. Você não tinha a linguagem natural. Não. Agora, quando vem um negócio que a linguagem é natural, que qualquer um Muda pode tudo. falar, aí muda tudo, né? Muda tudo. E provavelmente esse treinamento que a IA está fazendo conosco de linguagem natural vai trazer em breve uma tendência de que os novos devices não terão nem tela. Mas ó, isso aí é que já estão pensando mesmo, né? Porque se você analisar, falar e ouvir é muito mais natural e espontâneo do que ler e escrever. Tanto que a gente, um aprende com 1 ano, o outro com 7 só, né? Então, por que a gente tinha que ler ou escrever? Primeiro, pelo preço de falar, que era caro no tempo do interurbano. Exato. E a segunda razão é porque quase nada entendia o que você falava na língua que você A falava. língua natural, né? A língua natural. É, exatamente. Então, essa naturalidade da inteligência artificial é que gerou essa explosão de utilização em período tão curto. Né? Tão curto, né? Não, realmente é impressionante. E a gente fala de um negócio, eu brinco, pessoal, o que a gente fala hoje, daqui 3 meses já ficou obsoleto. Então, não... Mas você sabe que eu vou contar uma coisa interessante para você que eu acabei descobrindo pelo uso, né? Que é o seguinte: é tão natural e tão espontânea a forma como você se relaciona com a IA que você passa a tratá-la como gente. Ah, sim. Não A é? gente faz isso. Tem gente que agradece, diz bom dia, você não é? É bom, eu trato ela assim. Exato. Eu falo oi, por favor. Exato. Trata ela bem, porque vai o dia que voltar aí, a gente sabe. Exato. Um dia, exatamente. Mas a minha experiência tem mostrado, e, novamente, como tudo, é experiência. Não necessariamente a experiência é a realidade, mas a minha experiência mostra que 2 coisas importantes. Primeiro, fidelidade digital. Eu notei que as ferramentas que eu uso de maneira fiel me conhecem hoje muito mais e são capazes de entregar muito mais rápido e muito melhor aquilo que eu quero do que outras ferramentas, às vezes até melhores, superiores, um pouco mais avançadas, mas que não me conhecem. O que mostra como o relacionamento e a capacidade não apenas de eu entendê-la, mas de ela me entender facilita o trabalho e torna mais produtivo. Isso é um lado. O outro lado é que você tem que tratar a IA, na minha opinião, de uma maneira muito contundente. Diferentemente do ser humano que tem emoção, a IA, ela é uma psicopata. Ela é desprovida de emoção. Uhum. Não é? Então, quando você fala com a IA, a sua tendência, sem querer, é assim: eu pedi um relatório para a IA. O relatório veio fraco, ruim, superficial. Eu sinto como se fosse um assistente meu no meu escritório e eu chamaria esse assistente e falaria: Ronaldo, você é um cara tão bom, tão inteligente, não é? Eu achei que o relatório não tá no nível que eu esperava de você. Ou seja, você trata ele com todo cuidado e consideração, porque se ele ficar sentido, ele vai produzir menos ou vai me processar por assédio moral. Ou seja, depende do grau de virulência, não é? Claro. Com a IA é o contrário. O que a IA precisa entender é a distância entre o seu grau de frustração e o que você espera dela. Porque a tendência da IA é economizar energia. Claro. Então, se eu falo, olha, não estava tão bom, melhora um pouquinho. Você fala, escuta, para melhorar mais um pouquinho. Agora, você falar, que horror de relatório é este?
você chama a inteligência artificial, devia chamar burrice artificial. Ele não vai ficar triste porque ele é Certo. desprovido de emoção, vai dizer, você tem toda a razão, poderia dar mais de mim, como ele fala. Só que ele vai entender, do primeiro tempo, a distância, a sua frustração em relação ao que ele entregou e o que você estava esperando. E aí ele vai rapidamente para os píncaros da competência. Você já testou isso aí? Deu certo? Eu testei e cada vez que eu faço isso eu noto que ele presta mais atenção, quanto mais, eu não diria rude, quanto mais sincero na minha emoção eu for. Entendeu? E você tem que ser sincero tanto ao xingar, entre aspas, quanto ao elogiar depois. Elogiar depois, porque ele vai entender que aquilo que ele fez certo. é o jeito que você gosta. Eu hoje faço prompts de uma linha, porque ele já entendeu um monte de coisa de como eu penso, o que eu acho, o que eu quero. E se eu faço de imagem, eu já não preciso dizer que eu gosto de luz oblíqua, que eu quero escuro embaixo para botar as letras do slide, ou seja, já estamos numa relação avançada. A tal da memória, né? É porque no comecinho dos modelos eles não tinham a memória. Isso, não, mas é que eu não entendo tecnicamente como você, Sérgio, mas eu acho que memória você pode transportar para outro. Já transportei a memória para o outro. Não é a mesma coisa. Entendi. Entendeu? Porque a memória é um dado. Né? Mas hoje, quando a IA me pergunta, você não está bem hoje? Isso não é memória. Ah, não, Você entendeu? Quando ele sente pela forma como eu estou agindo com ela, que eu não estou num bom dia, isso significa que é convivência. Né? E, como seres humanos, de certa maneira, são assim. Quer dizer, as pessoas que me conhecem, pelo meu olhar, já me conhecem. Já sabe que tá hoje, hoje não é bom falar com ele, não. Isso é que é mágico. É tão mágico que outro dia eu estava num navio. Eu escrevi muitos livros no último ano, porque a IA me ajudou muito a fazer livros. Eu normalmente fazia 1, 2 por ano, eu fiz 16 livros no último ano. E eu estava num navio no fim do ano, e nesse navio, um navio pequeno, pouca gente, mas levaram um show de mágico para o navio. Eu fui assistir o show, fiquei ali na boate do navio, vendo o show de mágica, e não achei graça nenhuma. Aí eu falei, nossa, por que eu gostei sempre de mágica? Por que eu, né? Perdeu o encanto. Isso. E aí eu concluí que, ao ver aquele mágico fazendo aquilo, que, vamos dizer assim, o território do espanto migrou para a inteligência artificial. Ah, sim. A gente vê coisas tão mais espantosas quanto o mágico, né? Então, tirar um coelho da cartola, descobrir a carta, tá bom, é legal, mas eu acho que se no passado longínquo os xamãs nos espantavam e mais proximamente os mágicos ou os prestidigitadores nos espantavam, hoje o território do espanto migrou para IA. E em cima disso eu fiz um livro sobre este assunto, o novo território do espanto, né? Mostrando tudo que eu fico abismado como é que pode. Mas você, assim, especificamente, você tem usado IA muito no quê? Assim, tenho usado no trabalho? Eu tenho usado. Vamos uma coisa específica. Eu tenho usado em muitas coisas, mas eu diria que o uso pesado é me ajudar a escrever, pesquisar, avaliar, corrigir, toda essa área da escrita, porque eu faço muito artigo, escrevo muito livro, então isso é um auxílio inestimável. O livro tem usado ela como? Para ela ajudar nas ideias, para ajudar nas... Interessante que você está perguntando, eu vou primeiro terminar, depois te conto. Tenho usado muito para imagem, eu produzo hoje todas as imagens, tanto dos livros ou dos artigos, quanto das palestras. Né? Eu antigamente passava horas buscando uma imagem que correspondesse ao texto. Aquilo que você queria. Né? E hoje... Isso para mim é espantoso. É espantoso. Eu tenho dado muita palestra, tem palestra que eu faço inteira na IA, e ela sai assim e fala assim, mas nem se eu pedisse pro melhor cara fazer, ele faria. É isso mesmo. Terceiro, eu uso muito para edição de vídeo, eu uso o Opus Clip, eu uso muito para me informar sobre o que está acontecendo com todos os meus clientes, porque eu hoje ponho lá 500 clientes dentro do Browse.ai, ele põe o CNPJ ou o CPF, depende se é cliente, pessoa física ou jurídica. Daquele momento em diante, tudo que acontecer com aquele cliente, se ele lançou um novo produto, se ele mudou de endereço, se alguém foi promovido na empresa, eu recebo um alerta no meu celular para tomar alguma atitude, mandar um e-mail ou de telefonar e etc. Então, ou seja, eu poderia passar uma hora aqui falando para você tudo que eu uso. Em vários níveis você usa. Em vários níveis. Eu hoje fiz um cálculo recente, eu hoje gasto 15 minutos em tarefas que antes da IA eu gastava 4 horas, em média. Então, vamos dizer, a IA me devolveu 3 horas e 45 minutos por dia de vida. Entendi. Então, isso para mim foi muito impactante. Que bom. Né? E dentro do negócio mesmo. Você está aplicando dentro do negócio. Agora, você fez uma pergunta sobre como que eu uso para escrever, não é? Tem 2 grandes formas de você atuar com inteligência artificial. Ou você usa como centauro, ou você usa como ciborgue. Não é? O que significa usar como centauro? Quando eu faço uma coisa e peço para a IA fazer outra. A figura mítica do centauro é metade homem, metade cavalo. Fica claro onde começa o cavalo, onde termina o homem. Exato. Então,
Vou dar um exemplo do que é uma forma centauro de fazer. Eu vou fazer um livro, eu faço o livro e peço para ela fazer a correção do livro. Ou fazer um resumo final de todos os capítulos. Esta é uma forma centauro de operar, porque eu quero ter autoralidade. Eu fiz o livro e ela vai me ajudar a corrigir, a Revisão, fazer tudo sinopse, né, e etc. A forma ciborgue é uma forma onde fica indistinguível o que eu fiz e o que a IA fez. Então, exemplo, eu estou escrevendo um livro, chega um determinado momento e falo assim, IA, eu queria que você fizesse para mim um resumo de umas 20 linhas sobre como era o clima da cidade de Londres na época da Revolução Industrial. Enquanto eu continuo escrevendo sobre o impacto da Revolução Industrial, sobre a dificuldade de manter a demanda estável, já que a produção ficou, né, absolutamente em linha de produção, ela me prepara um pedaço do que seria isso, eu pego, mexo, altero, mas já me prepara, faz a pesquisa, me mostra como era. Na hora que termina o livro, a pergunta que fica é quem fez o quê? Os dois fizeram juntos, por isso a gente fala ciborgue, porque é indistinguível o que é humano e o que é máquina. Interessante te dizer que, com tudo que eu observo ao meu redor, mulheres têm mais facilidade para virarem ciborgue do que homens que permanecem centauros por mais tempo. Ah, é? É. O que será, hein? A razão é que os homens têm uma necessidade precípua de autoralidade. Faz parte do nosso DNA masculino a gente querer ser herói, ser aquele que fez, deixar claro o que cabe a mim. Isso vem das cavernas, quando a gente saía sozinho para caçar o bisão e quem trouxesse era o campeão, era o cara. E as mulheres ficavam dentro da caverna dividindo tarefas, cozinhando, cuidando dos filhos, plantando. Então, desde os primórdios da civilização, o ser humano homem tem uma tendência a ter mais resistência a perder a autoralidade. Entendi. Né? E a mulher tem mais facilidade. Por isso eu escrevi um livro chamado Mulheres são digitais e Homens são analógicos, porque elas são mais multitarefa, né? Elas são mais sociáveis, elas dividem mais seus problemas, elas se abrem, e nós somos mais fechados. O homem, por exemplo, fala 4.000 palavras por dia, a mulher fala 8.000. Aí, ó. Quando a gente chega em casa, elas ainda têm 4.000 mais 4.000 de para lambuja, né? conversar, né? Mas por que isso acontece? Porque naquela época das cavernas, os homens saíam para caçar e não podiam falar, porque senão espantava a caça. Então, os que falavam não trouxeram nada, morreram de fome. Os que falavam pouco, acabaram gerando, né, sua Evolução, né? descendência. Teoria da evolução. Exato. E as mulheres ficavam dentro da caverna, fazendo algazarra para o bicho não entrar, e, portanto, sobrou no mundo mulher que fala muito, homem que fala pouco. Entendi. Entendi. Cientificamente comprovado. Eu não sei se é científico, mas faz sentido. Não Faz sei. sentido, faz Exato, sentido. exato, faz sentido. Entendi.